E você chegou em mais um Monza Experience, exatamente, é mais um episódio da série imperdível de Monzas, ou seja, também de carros velhos. A gente aqui só fala besteira, então se você quer alguma coisa séria, tá no canal errado. Enfim, aqui a gente fala besteiras, mas besteiras monzísticas. O que é isso? A gente tem 3 Monzas, conforme a gente anda com esses carros, ou viaja, ou vai para encontros de outros carros velhos, dessa ou de outras marcas, a gente vai falando coisas. Eventualmente falamos de mecânica, eventualmente falamos de manutenção, de troca de óleo, enfim, de documentação, de placas pretas, falamos de tudo. O que der na cabeça a gente sai falando aqui. Enfim, no episódio de hoje, algo muito legal. A gente foi para o que vocês viram aí no último episódio, o encontro planetário nacional, estadual e municipal, que é o de Monzeiros de Curitiba, que nós fomos no Tour do Litoral, que não foi pro litoral. Aí vem o ponto. Por que o Tour do Litoral não foi para o litoral? Bom, vamos lá. O Tour do Litoral é algo tradicional nos Monzeiros de Curitiba. Uma vez por ano, o pessoal se reúne, vai para Morretes, sai de Curitiba, ponto de encontro, em carreata para Morretes, come um barreado no Ponte Velha, o restaurante tradicional. Ainda bem, é o único que tem, pelo menos ali, ar-condicionado, porque Morretes é um negócio que beira a loucura da insanidade infernal, que é o quê? Um calor e um bafo desgraçado, meio de serra, é insuportável. Mas o restaurante muito bom, com ar-condicionado, vocês viram ali a brincadeira, enfim, comendo o famoso prato tradicional, que é o barreado, muito gostoso por sinal, enfim. Então, ali a ideia era: vamos para o restaurante, comemos um barreado, damos uma descansada, e ali, como você está numa cidade que passa o rio, que vem da Serrinha, e o rio é limpo, então todo mundo toma banho ali no rio também, é meio turístico. Então aproveitamos para dar uma nadada. Exato, vamos entrar no rio. Faz muitos anos, quando que em São Paulo você entra num rio para nadar? Só se for maluco ou estiver cometendo suicídio, porque... imaginou? Vamos entrar aqui no Tietê, vou dar uma nadadinha de margem a margem. Não chega nem na outra, morreu antes, né? Então, Pinheiros, a mesma coisa. E engraçado, né? E meu avô, quando veio para São Paulo na década de 20, por aí, Tietê ainda era limpo. Eles faziam competições no rio Tietê em São Paulo, mas isso é outra história. De qualquer forma, em cidade grande, nadar em rio, cidade grande e subdesenvolvida, né? Nadar em rio é algo impensado, impensável. E lá foi legal. Terminada a brincadeira, 2 e pouco da tarde, vamos fazer o que então? Vamos para o litoral? Então qual que é a ideia? Sairíamos de Morretes e iríamos para o litoral. Mas aí alguns eventos começam a acontecer. Nós iríamos para Guaratuba, a praia ali e tal, e eu não sei, não conheço a praia. Acabou não dando certo porque um dos nossos Monzas dessa vez deu problema, exatamente, não meu exatamente, mas de um amigo nosso, do Celção. Celção tinha feito manutenção, tinha feito tudo bonitinho lá aonde ele mora, nos mecânicos de plantão, etc. Gastou uma grana, deixou tudo pronto com o carrinho, e o carrinho saiu bem ele não mora em Curitiba, mora na Lapa, saiu de Lapa lá, que são 100 km, andou bem, chegou no ponto de encontro, começamos a andar bem, só que aí vem a brincadeira. Entramos na Serrinha, indo para Morretes, velocidade reduzida, beleza, mas descendo foi bem também. Chegamos na primeira parada. Na primeira parada, ali para encostar os carros, bater papo todo mundo, antes de chegar em Morretes, Celção foi bem. Só que depois, na hora que todo mundo resolveu sair em carreata para chegar em Morretes, o Monzinha quadrado branco do Celção parou. Morreu, apagou. E aí, claro, a primeira reação de todo mundo, ou de quem ficou ali, de quem percebeu, foi: putz, claro, bomba de combustível. Pegaram de alguém uma reserva, trocaram a bomba, o carro pegou novamente, segue. Metros depois, ou quilômetros depois, morreu de novo. Aí puseram a mão e falaram: meu Deus, a bobina está pegando fogo. Então, na verdade, a bobina, trocaram a bobina. Pegou de novo, andou e foi. Chegou lá embaixo e parou de novo. Aí, putz, então não é a bobina, então é o distribuidor. Bom, enfim, foi um troca-troca de peça maluco. Depois que a gente almoçou e tinha a ideia de irmos para o litoral, carreata pronta, saindo de Morretes, Celção parou de novo. E aí o Monza dele apagou novamente, parou todo mundo, tal, e vamos entender o que estava acontecendo. Bom, depois de medições, multímetro sem bateria e um monte de coisa, todo mundo dando palpite, chegamos a nenhuma conclusão. Mas basicamente o que parecia ser ali, trocou-se inclusive o distribuidor. Davi tinha no porta-malas um distribuidor reserva,
colocou ali, o carro pegou e a vida andou e depois parou de novo na serra. Enfim, foi um anda e para desgraçado. E aí, resultado, o pessoal falou, quer saber? Não, vamos voltar para Curitiba, já estava ficando tarde. E aí nós viemos para São Paulo e seguimos a vida. Mas isso, acho que vale para mostrar alguns exemplos. Primeiro, a pessoa dona do carro fez manutenção do carro, levou em oficina especializada, foi fazer o que tinha que fazer, saiu com o carro funcionando, andou mais de 100 km e o carro não deu problema. Então por que cargas d'água que o carro resolve do nada ter uma síncope nervosa e parar e depois virar um show de horror? Bom, vamos lá. Qual é o esforço que o carro está submetido? Quando você vai numa estrada, entra numa estrada e vai lá aos seus 100, 100 e tantos por hora, tranquilo, você pode ter problema, é evidente que tem, mas a chance ali, qual é o esforço do motor? Pouco. Por isso que gasta-se pouco combustível na estrada, porque o motor está exigindo pouca força dele, o próprio peso do carro, a inércia já vai fazendo o carro se movimentar. Então, outra coisa, o carro que trabalha frio, trabalha na temperatura ideal, o motor está quente, mas a refrigeração, quer dizer, o aporte de ar que está entrando pela frente, pela velocidade do carro, nem chega a ligar a ventoinha. Então, quer dizer, você está a 100 por hora, o motor está quente e a ventoinha não liga. Por quê? Por que está acontecendo isso? Simples, porque você está tomando um ar desgraçado na frente ali. E a temperatura externa, a temperatura ambiente, vai estar dependendo na faixa dos 20 graus, dependendo de você estar, 20 graus, 25 graus, 30 graus, enfim, você... Obrigado. Você vai tomando esse vento de 30 graus, ele vai passando pelo radiador e vai trocando calor, quer dizer, aquele líquido quente que está saindo do motor pela força da bomba d'água, vai circulando pelo radiador, automaticamente, em contato com os caninhos do radiador e a tomada de ar, vai trocando calor e, portanto, aquele líquido vai se resfriando. Quando ele volta para o motor, tá mais frio, e estando mais frio, refrigera o motor. Então a ventoinha nem aciona o cebolão, quer dizer, não se precisa ligar a ventoinha nessa situação, porque a própria estrada se controla. Se você pegar uma estrada num dia muito quente, também é difícil acionar a ventoinha, salvo se você pegar um congestionamento, que é o anda e para. E aí é óbvio, né? Se você está com velocidade baixa, o ar que está entrando lá na frente é pouco, automaticamente ele vai precisar de um reforço, que é o eletroventilador, o ventilador elétrico, que é chamado também de ventoinha. Bom, no caso do Celso, todo o sistema dele funcionou normal, desde que ele saiu da casa dele, percorreu mais de 100 km e foi bonitinho. Bom, quando a gente começou a descer a serra, tem um fenômeno que acontece. Primeiro, é uma descida, não força tanto o motor. Tudo bem, mas a velocidade de 40 km por hora. E em carreata. É um saco você andar em carreata, porque você vai controlando a distância do outro, com o cara que está atrás, enfim. É diferente de você estar sozinho, sem compromisso com ninguém numa estrada, que você está por você. Então ali não, tá todo mundo preocupado com o carro dos outros, todo mundo se divertindo e tal. Então em carreata, 40 km por hora, o esforço que o Monzinha do Celção fez, como de todo mundo, foi bem maior. A temperatura ambiente estava na casa dos 40 graus, né? Fora que era um calor desgraçado. Os carros funcionando a 40 km por hora, acelera, para, com pouco vento entrando, adivinha, tudo está programado para forçar mais o motor. As ventoinhas começam a ligar. Para quem tem ar-condicionado, o cara que liga o compressor do ar. A ventoinha liga mais forte ainda. Por quê? Porque o ar também vai precisar de troca. Você vai consumir mais energia, enfim. É uma reação em cadeia dentro do motor. Você esquenta o motor, você precisa gastar energia para refrigerar o motor, que é a ventoinha, você eventualmente liga o ar-condicionado, liga mais forte ainda, consome mais energia, rouba mais carga do motor, é um efeito em cascata. Então você força todo o seu sistema, e ao forçar todo o seu sistema, você coloca todo o seu carro à prova. Esse foi o ponto principal que acabou acontecendo com o Celção. Não deu outra. O carro começou, esquenta a bobina, esquenta a bateria, esquenta isso, esquenta aquilo, parou de vez. Poderia ser com bomba de combustível? Claro que pode. A bomba de combustível pode dar problema, seja no calor ou no frio, né? O diafragma furou na bomba mecânica, vai parar. A bomba elétrica parou de funcionar ou parou de bombear, o carro vai parar. Então aí não importa. Agora, carburador também não, regulagem mecânica e tal. Agora, o que importa ali agora? Bobina
esquenta mais. Claro, o carro está fervendo, o calor que sai do motor está aquecendo todas as peças, né? Então, resultado, provavelmente ele tinha ali um misto de mau contato de parte elétrica, funcionando ou exigindo mais de bobina e tudo. E aí uma hora ele abre o bico. Então, o que ele vai fazer agora? Deixou o carro em Curitiba, um outro amigo vai levar em oficinas autoelétricas, vão refazer toda aquela parte elétrica, provavelmente, trocar tudo que precisa, colocar peças boas. Ah, eu coloquei uma bobina genérica. Pois é, esse é o problema, a Bosch é a Bosch. Então, coloquei um distribuidor chinês. Pois é, mas o Bosch é o Bosch. E afim, coloquei uma bomba de combustível elétrica, da não sei o que. Pois é, mas a Bosch é a Bosch. Então é peça e o resto onde essas peças são ligadas. Então esse foi o nosso aprendizado do tour. Eram mais ou menos uns 20 Monzas de todos os tipos e você vê que, cara, um deles dessa vez deu problema. Os outros 19 passaram por toda essa novela, passaram por um calor infernal e funcionaram, né? Um único que deu problema também foi do Gilberto, mas não no motor. Ele teve um problema de fusível estourando do ar-condicionado e relé da ventoinha. Ligou na ventoinha no máximo, que é o 3, consome bastante amperagem e o relé não aguentou. Enfim, outro ponto. Mas aí desligou ali ou reduziu a velocidade do ventiladorzinho interno ou do ar-condicionado e voltou ao normal. Então essas coisinhas acontecem. Nós fomos com o quê? Com o querido CCV. CCV deu algum problema? Zero. Em termos de mecânica, aquecimento, zero. Aonde o CCV está enchendo o saco? No mau contato do chicote do painel, que não foi causado pela viagem, já estava antes. E eu não tive nem tempo de mexer e falei, segue a vida. Então, basicamente, em alguns momentos, eu ficava com ele louco, mexia no chicote e voltava ao normal. E depois, parte da viagem, o painel todo funcionando, porém a iluminação com mau contato. Então, à noite, estava um pouco difícil. De qualquer forma, isso é simples, é tirar o painel, dar uma lixadinha nos contatos e voltar. Essa é a missão que eu preciso fazer no CCV. A outra manutenção que eu preciso fazer no CCV, um pouco preventiva, vou ver se eu levo na sexta-feira, no nosso querida Revisicar. Amanhã, quinta, não dá porque é rodízio aqui em São Paulo. Para quê? Simples, para trocarmos todo o freio traseiro do carro. Eu tinha feito toda a troca do dianteiro, né? Pastilhas, discos e tudo lá no ano passado, quando comprei. Freios traseiros em ordem, continuam em ordem, né? O freio de mão segura na ladeira e tudo, mas já está, na minha opinião, muito alto para o meu gosto. Então as pastilhas já devem estar baixo, o pedal um pouquinho mais baixo para frear. Então a ideia é levar na Revisicar, trocar tudo. Troca as panelas, troque as pastilhas não, as lonas de freio, rebite novas ali, e já vai estar mexendo. Troque completamente os burrinhos de freio de ambos os lados e faça a sangria do óleo. É isso que a gente pretende fazer. E de resto, o CCV foi de novo maravilhosamente bem. Consumo em média de 11 e pouquinho por litro de álcool. Foi excelente. Rodamos aí pelo menos 1000 e poucos quilômetros. Depois fomos para a praia, foi bem. Ontem à noite voltamos da praia para São Paulo, foi bem também. Não temos queixas do CCV. Tudo funcionou, carrinho realmente redondo. E é isso. E aqui na nossa querida Avenida Bandeirantes, a mais filosófica de São Paulo, hoje aqui a bordo do 500EF, que não estava andando faz tempo. Então vamos colocar para ferver aqui no nosso querido trânsito. Mas olha que interessante, ele está reguladinho, ó. Eletroventilador ligado, temperatura nem chegou no meio, está quase no meio, que é a temperatura ideal. E vamos em bem. E aqui estamos em quê? Em primeira marcha, na Bandeirantes, como você já conhece, é assim mesmo. Cenas externas. E esse foi o nosso papo de hoje.